Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e tenho esse canal aqui no YouTube para, de alguma maneira, ajudar meus amigos, irmãos em Cristo com a instrução, o consolo e também a orientação da palavra de Deus nesses tempos de pandemia. Estamos no mês de maio e então estamos abordando o tema da família, os temas referentes à família. Estamos usando algumas passagens da Bíblia para falar sobre esse assunto. Hoje o nosso tema é a casa edificada por Deus. E não é aquela passagem que vocês estão pensando do Salmo 127. É uma passagem que está em Hebreus capítulo 3, versículo 4, que diz assim: toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Vamos repetir, Hebreus capítulo 3, versículo 4. Toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. A construção de uma família é obra de parceria entre Deus e o ser humano. Na verdade, nenhum de nós constrói a sua própria família. Precisamos da ajuda, do apoio, do ensino e da bênção de Deus para construir a nossa família. E nós temos algumas razões para isso. Primeiro, Deus é o autor da família. Ele é o autor do projeto e fornecedor dos materiais. Nós encontramos isto lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis, quando diz que Deus criou o homem e a mulher e disse que eles iriam constituir uma família, que iriam ter filhos, e disse que os dois seriam uma só carne. Então, Deus é o autor da família. Existem, melhor dizendo, por aí, certos adesivos que colocam nos vidros dos carros, que dizem assim: família, projeto de Deus, família, ideia de Deus. Tudo bem, a família é uma ideia de Deus, uma ideia original de Deus. Ninguém teve essa ideia, a não ser Deus. Também é um projeto de Deus, mas eu gosto de dizer que Deus é o criador da família. E quando você vai lá no início da narrativa da criação, uma frase que está sempre presente que diz que Deus viu que era bom. E realmente a família é um projeto perfeito. Não tem que retocar. Evidentemente que a humanidade, o homem, a mulher, as pessoas, os seres humanos, acabaram alterando o projeto de Deus, a ideia original, e hoje em dia nós temos todo tipo de família, e isto causa confusão na cabeça de muita gente. Mas a família é uma obra de parceria entre Deus e o homem, é uma construção de Deus, porque é Ele que constrói todas as coisas. Os
homens e as mulheres são parceiros de Deus na construção da família, mas Deus é o autor do projeto e o fornecedor dos materiais. Também é Ele quem estabelece as especificações da execução da obra. Nós estamos falando agora de uma construção, não é? E então nós sabemos que qualquer construção em qualquer parte do Brasil precisa obedecer às leis federais, leis estaduais e leis locais. Geralmente, as prefeituras têm aquilo que se chama Código de Obras, que são as especificações das construções. E também existem as especificações da execução da obra, que são determinadas pelos técnicos, pelos especialistas, né? O cálculo dos materiais, os cálculos das estruturas. Não é? Então, no Salmo 78, nós encontramos uma menção disso. Diz aqui que Deus Ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão aos seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus e não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Então, Deus estabeleceu na sua palavra as especificações para a construção da família. E continuando a falar de uma construção, nós sabemos que toda construção precisa ter uma licença de obra, e esta licença precisa ter um responsável técnico, que é um engenheiro, geralmente. Então, lá na placa lá da obra está escrito responsável técnico, fulano de tal, engenheiro, com a sua inscrição na sua respectiva, no seu conselho, né? Então, mas Deus, no caso da família, o responsável técnico é Deus. Agora sim, podemos citar o Salmo 127, vamos ler aqui, né? O Salmo 127 diz o quê? Né? Diz que se o Senhor não edificar a família, em vão trabalham os que a edificam. Nessa tradução que eu estou usando diz, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Então, a tradução mais conhecida, aquela usada, citada até de cor, né, de cabeça pelas pessoas, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É a mesma coisa, se o Senhor não constrói a casa, os construtores estão trabalhando em vão, porque Ele que é o responsável pela obra. Ele que, ou melhor dizendo, ele deve ser colocada sobre ele a responsabilidade, porque Deus quer uma parceria conosco para a construção da nossa família. Você precisa da presença de Deus no seu lar, na sua família. Deus precisa estar presente no coração do marido, no coração da mulher, no coração dos filhos. Deus é o hóspede constante, ou talvez, melhor dizendo, o morador constante na família. Costuma-se dizer que costuma-se usar, né, aquela expressão que tem na palavra de Deus, que o cordão de três
cordas não se quebra facilmente. Então, tem se entendido, interpretado que é o homem, a mulher e Jesus na família, para que a família seja forte e suporte e seja realmente construída corretamente, né? Porque o texto que serve de base para nós diz que toda casa é construída por alguém, mas Deus é quem constrói todas as coisas. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se Deus não está na direção, se Deus não é o Senhor, é o cabeça da família, então é vã essa nossa construção. E uma última razão, podemos dizer assim, né, terminando a nossa palavra, é que a construção de uma casa, ela precisa ser bem executada para resistir às intempéries. Jesus contou uma pequena parábola a respeito disso, e esta pequena parábola é muito usada, principalmente no mês de maio, para falar sobre a construção da família. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Ao contrário, como ele diz, do homem tolo, que construiu, que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, então estará construindo a sua casa sobre a areia. Então nós sabemos que uma obra mal executada, e temos visto muitos exemplos disso, né, até de grandes edifícios que simplesmente ruíram, porque a obra foi mal executada, ou nas fundações, ou na sua estrutura acima da terra, não é? E talvez colocaram menos cimento, talvez colocaram menos concreto, talvez colocaram menos ferro, e por aí afora, né? Então, foi mal executada, e sendo mal executada, acaba ruindo. Na parábola que Jesus contou, ele fala dos ventos, da chuva, ele fala da enxurrada das águas que dão com ímpeto contra a casa. Ele estava querendo falar, evidentemente, não de vento, nem de chuva, nem de tempestade, nem de raios, né, nem de catástrofes naturais. Ele estava querendo falar das adversidades que atacam a família. Sempre atacaram desde a época de Jesus e continuam atacando, talvez hoje mais ainda, né? A família tem sido alvo de ataques ferozes do inimigo. Então, para resistir, é preciso que a construção dessa família seja bem executada, seja construída sobre a rocha, que é Jesus, sobre a palavra de Jesus, sobre a prática da palavra de Jesus. A palavra de Deus, costumamos dizer, é a nossa regra de fé, daquilo que nós cremos, e de prática, isto é, daquilo que constitui nosso procedimento, nossas ações. Então, sem Deus não dá para construir uma família, porque Ele é o autor do projeto, é o fornecedor dos materiais, porque Ele é que criou a família e criou homem e mulher para constituírem a família, e deu ao homem e à mulher o dom da procriação. É Ele quem estabelece as especificações para a construção da família. Ele é o responsável pela construção da família, ele é o principal líder na construção da família, ele é a pessoa que está lá sempre, né, vigiando a construção, fiscalizando a construção e corrigindo os erros, né? E essa construção
precisa ser executada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então, que Deus possa abençoar a sua família.